Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Estamos começando uma nova semana, do ponto de vista assim dos dias semanais, não é? Porque a semana nós já começamos realmente ontem, não é? Com o domingo a gente inicia cada semana nossa e vivemos a alegria de receber aquela luz que vem da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ontem nós começamos a nossa semana olhando para o grande sinal que Deus abriu para nós no céu, não é? O livro do Apocalipse, que é um livro que fala o livro do Apocalipse é um livro litúrgico, não é? A gente dizia o que é que significa a palavra Apocalipse, significa revelação, e no fundo dizia, né, que o templo de Deus que estava lá aparecia no céu. Então o livro do Apocalipse faz-nos enxergar a história como uma grande liturgia. Portanto, é quase como dizendo assim para nós que na liturgia a gente pode encontrar uma grande revelação. Os véus são retirados dos nossos olhos e a gente pode olhar a vida, pode olhar o cotidiano, pode olhar a nossa existência com essa luz que vem da celebração do mistério da nossa fé. E é assim que o padre, quando celebra a Eucaristia, apresenta para nós, não é? Eis o mistério da fé. Então a fé funciona como o colírio, como os óculos, a partir do qual a gente enxerga a vida e nutre a esperança. No Nordeste do Brasil, em muitos lugares, hoje as comunidades celebram São Roque. Na minha região é muito forte a festa de São Roque, né? E a gente canta muito com as comunidades, né? Bendito seja São Roque, Santo amado de Jesus, que nasceu assinalado pela sua Santa Cruz, que nasceu assinalado pela sua Santa Cruz. A história fala de Roque como filho de um casal que era muito rico e que não tinha filhos, e que se apegou muito a Nosso Senhor para que ele desse um filho. E esse filho nasce, e dizem que ele tinha uma mancha, um sinal vermelho, né, no peito, não é, que o sinal da Santa Cruz. Quando Roque jovem, os pais morrem, ele então vende os bens da herança que tinha recebido, dá para os pobres e faz uma peregrinação, uma romaria, não é? Deixa a sua Montpellier na França e vem aqui para Roma. Nesse meio de caminho ele encontra muitos lugares pessoas afetadas pela peste, e Roque então, fazendo o sinal da cruz nessas pessoas, as vai curando. E assim depois ele chega aqui em Roma, encontrou também a cidade tocada pela essa doença, e ele ajudou aqui num hospital que não está muito longe daqui de onde eu vivo, o Hospital do Santo Espírito, do Espírito Santo. Ali ele também ajuda, se encontra com o Papa, e no ano de 1370 ele deixa Roma e volta, não é, para a França. Nesse meio tempo, na cidade de Vogueira, ele fica afetado, ele agora, pela peste. O que é que ele faz? Olha o gesto bonito de São Roque. Ele que tinha curado tanta gente, cuidado de tanta gente, ele vai fazer o seu auto-isolamento. Ele vai viver numa cabana retirada lá perto de um rio para poder não contagiar ninguém. Ele não teve medo de fazer o bem para os outros, de se colocar a serviço, de tocar nos doentes. Mas agora, quando ele se vê afetado, ele, não é, com um ato de responsabilidade, se afasta de todas as pessoas. Veja, às vezes o que está sendo pedido a nós nesse tempo da pandemia, né? Usar uma máscara quando a gente está em contato pelos outros. É triste vermos autoridades, pessoas que têm uma responsabilidade pública, que não leva muitas vezes
isso em consideração nesses diversos contatos com as pessoas. Então é bonito ver esse gesto de São Roque. E aí, olha a providência de Deus, não é? Quando ele estava lá, nesse ato de respeito pelos outros, de respeito por si mesmo, a providência de Deus fez com que um cachorro todos os dias levasse para São Roque o alimento. Vê como a gente vê sempre junto da imagem de São Roque a imagem de um cão, não é? Que era esse cachorro que lembra essa bondade de Deus na vida dele. Uma coisa que me chama sempre muita atenção nas imagens de São Roque, ele tem o chapéu do peregrino na cabeça, um cajado, né? Aquilo que Jesus disse: quando vocês forem andando por aí, levem um cajado, que era aquele para se apoiar e se defender de algum lobo ou de algum animal que pudesse aparecer na estrada, uma cabaça, e ele carrega também uma vieira. A vieira a concha, né? Que para nós é um sinal que remete também ao batismo, porque é um costume muitas vezes em muitas igrejas para fazer o batismo, quando ele não é um batismo de imersão, o batismo de infusão, ele era feito com essa vieira que o padre pegava a água e derramava na cabeça da pessoa batizada. Então esse é um símbolo do batismo, que também nos faz neste mundo passageiros, peregrinos. E ao mesmo tempo a vieira, não é, sendo a carapaça de um crustáceo, eu penso que pode nos ajudar também a pensar naquilo que Jesus fala, daquele grande negociante de pérolas que encontra uma pérola muito preciosa, vende tudo que ele tinha para adquirir aquela pérola. Então a gente sabe que as pérolas são resultado justamente desses crustáceos, que um grãozinho de areia entra na carne dele e ele depois aquilo vai se transformar numa pérola. Portanto, o batismo deve se tornar para mim e para você esse grande dom que nos faz descobrir o tesouro de Deus na vida da gente, né? E a gente se predispor também para fazer tesouro na vida da gente, como fez Roque. Dispensou os tesouros que ele tinha, os bens que ele tinha, colocou ao serviço dos pobres, foi se dedicar aos pobres. Muito bem. Mas quando ele estava de volta ali naquela cidade de Vogueira, ele fica bom, e depois ele é confundido com alguém que poderia ser um espião, não é, do exército inimigo que ali estivesse. E ele não revelou a sua verdadeira identidade, disse: não, eu sou um peregrino, um servidor de Deus. E aí colocaram Roque na cadeia. Ele ficou na cadeia por 5 anos, nunca disse a ninguém quem ele era, até que quando ele se sente bem debilitado, ele pede para se confessar, manda chamar um padre, e aconteceram alguns fenômenos particulares na cadeia, e mandaram avisar o governador que alguma coisa de estranho ali teria. Quando eles voltam para abrir a cela de Roque, ele já está morto, e depois então descobrem, pelo sinal que ele tinha assinalado, não é, que era desde a sua infância pela cruz de Cristo, descobriram que era Roque. Então ele nunca revelou a sua identidade para se beneficiar. Ele sempre quis fazer o bem para os outros, fez sempre o bem para os outros, mas quis permanecer num completo ignorado pelo mundo, não é, ignorado pelo mundo, não respeitaram a sua verdadeira identidade, não acreditaram naquilo que ele dizia. Ele também não quis se sobrefazer naquele momento. E o Roque, depois que descobriram quem ele era, depois de morto, ele foi enterrado com todas as honras. Às vezes nós, como cristãos, muitas vezes precisamos saber fazer isso, né? Fazer o bem sem olhar a quem e sem querer levar as vantagens para nós. Mas justamente hoje, quando nós estamos falando dessa beleza de Roque, que encarnou a beleza do Evangelho de Cristo na sua vida, vamos escutar o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 19, versículos de 16 a 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse:
Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Olha só, ele quer saber o que é que ele deve fazer de bom para possuir a vida eterna. Como se essa vida eterna fosse alguma coisa que a gente faz algo para consegui-la. A vida eterna é um dom de Deus para nós. É algo que a gente herda. O que é que a gente faz para receber uma herança? Nada, não é? Basta ser filho, ser uma filha, ser um parente, ser alguém que está ligado àquela pessoa. Não é você que se constrói nessa relação com alguém. É algo que te é dado, No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, quando fala do juízo final, diz que o juiz vai separar as ovelhas, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, um para a direita, outro para a esquerda, e vai dizer para aqueles que estão à direita assim: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde a fundação do mundo. O reino já está preparado, é um dom, é um presente de Deus. Eu não preciso fazer nada, o Pai já preparou tudo, ele já está pronto. E aí vai dizer assim: porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. A gente corresponde a esse dom feito por Deus, mas não é que a gente está comprando esse reino, adquirindo esse reino pelo esforço, pelo bem que a gente faz. Deus já quer nos dar esse bem, esse presente que é a vida eterna. Cabe a nós corresponder a esse amor de Deus com o mesmo amor com o qual Ele nos ama. Claro, com o mesmo amor. Impossível não é? Mas tentar corresponder a este amor de Deus. Quando Jesus respondeu para ele, Jesus fez uma nova pergunta. Perguntou para ele: por que tu me perguntas sobre o que é bom? Porque muitas vezes a gente não entende, e interessante, São Paulo vai mostrar na carta aos Gálatas que a bondade é um dom, é um fruto da presença do Espírito Santo dentro do nosso coração, é o resultado da presença do Espírito Santo no nosso coração. E é interessante dizer que é um fruto, não é uma semente, quer dizer, ou seja, a bondade já é o fim da ponta de um processo, não é, que tem origem no Espírito Santo de Deus. É esse Espírito de Deus que é bom, que nos torna bons também. Então Jesus pergunta para ele: o que é que você me pergunta sobre o que é bom? E aí Jesus vai dizer: um só é o bom. Não diz, não é, o que é ou qual é a coisa boa, mas aponta para quem é o bom, para quem é a fonte dessa bondade e que pode fazer com que todas as coisas fiquem boas. E aqui a gente precisa entender que a bondade é caminhar numa certa direção e não confundir bondade com bonismo, não é? Porque às vezes uma criança, se ela estiver brincando, não é? E a gente a proibir de tocar na tomada, ela não vai achar que a gente está sendo bom para ela, porque a gente está estragando o prazer da sua brincadeira. Mas você que é consciente, sabe qual é a finalidade das coisas, qual é a finalidade daquela tomada, sabe que se ele colocar o dedo ali, ele vai receber um choque, dependendo de qual seja a voltagem, ele vai inclusive morrer. Você proíbe, você impede. Então esse nosso Deus que é bom, que faz a chuva cair para bons e para maus, o sol se nascer para justos e para injustos, essa é uma bondade que a gente vai aprendendo de Deus na medida que vai se aproximando dele, porque nem sempre a gente vai conseguir entender e ver bem o que é a bondade, porque a bondade segundo Deus, essa bondade que é fruto do Espírito Santo, não é aquilo que é bom para mim, mas é aquilo que é bom para o outro. Eu que quero receber o amor e o afeto do meu filho e não que ele fique com a cara feia comigo, o deixaria brincando naquele lugar que ele quer brincar, se é um perigo para ele. Mas porque eu penso no bem dele, eu proíbo que ele faça aquilo que ele está querendo fazer, para o bem dele, não para o bem meu.
não é? A morte de Jesus na cruz, por exemplo, não é um bem para Jesus mesmo, é um bem para nós, não é? O risco que Roque sofreu na sua vida, cuidando dos doentes, era um bem para os outros e não para ele. Na medida que ele ficou doente e se isolou para não entrar em contato com os outros, não era que aquilo era um bem simplesmente para ele, era um bem para os outros, para não contaminar os outros. Então assim a gente vai descobrindo e fazendo a experiência do que é a bondade. E Jesus diz para ele: se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. E aí o jovem vai dizer, o homem vai dizer, não é? Quais mandamentos? Porque de acordo com a interpretação da lei naquele tempo se falava de 613 esses mandamentos que tinham ali, de acordo com os escribas da época. E aí Jesus vai mostrar para eles aquelas 10 palavras, o decálogo. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Veja que aqui, quando Jesus enumera os mandamentos, não falou daqueles mandamentos que dizem respeito a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de não tomar o nome de Deus em vão, de respeitar, de santificar aquele dia que o Senhor destina para o repouso do ser humano. Não colocou essa relação com Deus entre esses mandamentos que nos dá a vida eterna, quase que dizendo assim para nós: se nós queremos a vida eterna, olha só, a coisa não é tanto uma questão de culto, de estar com o nome de Deus na boca e de cantar os salmos para Deus, mas olha, a relação que você constrói com o seu irmão, com a sua irmã, de respeito, de honestidade, de respeitar a vida do irmão, é isso que te garante a vida eterna, é isso que nos dá o paraíso. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu estava na prisão, foste lá me visitar, eu estava doente, cuidaste de mim. Eis aqui a chave que abre para nós as portas do reino dos céus, está na relação com o outro. O jovem disse para Jesus: eu tenho observado estas coisas, o que ainda me falta? Muitas vezes a gente está caminhando para o céu sem saber, já está fazendo todas as coisas que deveria saber. Vai ser uma surpresa para aqueles que entrarem no paraíso, dizendo: mas Senhor, quando foi que nós estivemos com fome, com sede, nu? E o Senhor vai dizer: todas as vezes que fizeste isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Mas essa pergunta é interessante: o que é que ainda nos falta? Estamos muitas vezes assim a olhar o que é que nos falta e não prestamos atenção àquilo que nós já estamos fazendo. De todas as formas, vai ser sempre uma surpresa, não é? Aquilo que nós fazemos. Ninguém sabe realmente o bem que faz quando faz o bem. Vai ter sempre esse elemento de surpresa, algo que a gente pensa que ainda nos está faltando. Porque no fundo, como eu dizia antes, não é questão de um mérito nosso, não é a gente que sabe, não é? A gente vai correspondendo àquela bondade que o Espírito de Deus, que é bom dentro de nós, vai realizando. Jesus respondeu para ele: mas se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Porque é uma questão interessante. A gente às vezes pensa que a bondade, que a felicidade está no acumular as coisas, não é no ter as coisas. Então a gente quer ter mais, quer possuir mais, não é? O que é que eu faço para possuir a vida eterna? O que é que eu posso fazer para possuir? Então a gente vai querendo gastar a vida possuindo. E no fundo, a vida eterna é aquele segredo de a gente descobrir que a gente não precisa estar possuindo mais, querendo mais alguma coisa. A vida eterna justamente começa quando a gente aprende a diminuir, a não ter, a se esvaziar. Até porque todos os bens que a gente tem, o que é que vai acontecer? Na hora H, a gente vai deixar tudo aqui. Eu cresci escutando um ditado que o meu povo diz na minha região: mortalha não tem bolso, caixão não tem gaveta. Ou seja, a gente não vai conseguir levar nada com a gente. Tudo que a gente possui fica aqui. Portanto, a gente já pode, já que vai ser assim, porque não tem outra alternativa, essa é a regra,
não é? A gente sai, inclusive, deixando o corpo, não é? Não leva nada, até o corpo a gente deixa, ele vai ser transformado, não é? Não será esse corpo mais transformado, não marcado exatamente com tudo aquilo que é o nosso olhar sobre ele, mas sobre uma nova luz nós o vamos readquirir na ressurreição dos mortos. Portanto, se a gente vai aprendendo já a renunciar, a deixar, a gente já está se preparando para essa hora definitiva, para a grande entrega que a gente faz de tudo aquilo que a gente é e tem nas mãos de Deus. Mas aquele jovem, ele saiu dali, diz o Evangelho, né? Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Às vezes a gente pensa que está fazendo as grandes buscas e faz essas perguntas sobre aquilo que é fundamental a Deus, a Jesus, mas quando a gente ouve a resposta às vezes é aquela que a gente não quer ouvir, a gente não quer de fato colocar em prática, a gente não quer pagar o preço, quer saber o que é que deve fazer, mas só saber não adianta, é preciso colocar realmente em movimento aquilo que a gente sabe. Se eu conhecer toda a posologia de um remédio, ler e saber que ali dentro tem ácido acetilsalicílico, isso, aquilo outro, aquilo não vai me curar de uma febre porque eu conheço a composição. Eu tenho que tomar o remédio para que ele tenha efeito na minha vida. Então ele soube, mas só o saber não deu a ele garantia. Veja que o saber dele, o conhecimento que ele teve agora, foi até tristeza para ele. Como Adão e Eva, que foram orientados de não comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram lá, comer, tiveram conhecimento, depois tiveram aquela descoberta, estamos nus, e aí não ficaram se sentindo bem. Às vezes são aquelas descobertas que a gente ainda não está pronto para fazê-las, ou não está querendo pagar o preço do verdadeiro conhecimento. Hoje Jesus nos diz, não é, o conhecimento real, justo, para a gente ser bom, para a gente adquirir essa bondade interna que garante para nós que estamos já no caminho do céu, no caminho da vida eterna. E a gente vê que o céu a gente vai construindo, não porque a gente está rezando muito, não é porque a gente está fazendo muito retiro, mas Jesus colocou aqui agora. É essa bondade que a gente vive nas relações uns com os outros, porque essa é a relação que nos salva, porque é relação de amor, porque o Deus bom é o Deus que é amor. Então a gente reflete esse amor de Deus, ou seja, reflete que Deus está dentro de nós realmente, amando-nos uns aos outros como Ele mesmo nos ama. Minha amiga, meu amigo, que comecemos bem esta semana sendo orientados para o céu. E ser orientado para o céu é justamente prestar atenção sobre as coisas aqui da terra. Olha a oração que nós temos nessa semana na liturgia. Ontem nós fizemos a meditação sobre a coleta da missa de Nossa Senhora da Assunção, mas a oração para essa semana diz assim: ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que os nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Aquele jovem parecia que desejava a vida eterna, mas esse tipo de desejo dá e passa. É preciso que ultrapassemos o desejo exercitando a vontade por meio da bondade. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a benção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço para a Everilda Menezes aqui nos acompanhando, a Dilma Aparecida, João Rosário, Bia Cláudia, Evânio Brito, Dilene Borges, Fernanda Mendes, bom dia, que é o pessoal da comunidade Nossa Senhora Aparecida em Salvador, Felipe Jordan, Jaci Félix, Cássia Matos, Mari Caldas, um abraço para Euerci Galdino, para o Padre Juarez,
para Isabel Fazendas. Muito obrigado, uma alegria também, não é, estar aqui com você, acompanhando, Isabel. Um abraço para Leo Passos, para Genilza Lisboa, que Deus realmente nos abençoe. Um abraço para Manuel Roque, dia do onomástico, aniversário, não é, Roque? Parabéns para você, Deus te abençoe, te guarde. Geralda Lima, um abraço. Abraço aqui para o nosso padre Manuel Freitas, um abraço aí para todos vocês no nosso Ceará. Joel Mandrade, Lilia, Davi, Lani Nascimento, boa semana, Lani. Teve um domingo alegre ontem, né? A Sônia Mello, um abraço para o Leudes Martins. Leudes Martins, ó, de novo os terciários, isso aqui era uma coisa que eu estava querendo dizer e me passei. São Roque pertencia à Ordem Terceira, não era um franciscano leigo, não é? Ele assumiu esse seu hábito de franciscano e foi assim vivendo nos caminhos de São Francisco. E outra coisa que seria bem de sublinhar, não é? O Roque é um jovem leigo. Nessa semana nós estamos lembrando a semana dos consagrados, rezando pelas consagradas e consagrados, mas mostrando também esse tipo de consagração leiga no coração da igreja. Um abraço para Maria Cerqueira, para Flor Tiago, para Rita de Cássia, para Maria Passos, um abraço, Deus te abençoe. Maria Cerqueira, o que tinha aqui um recado. Orações para Maria das Graças Borges, né, que está passando por um momento difícil na sua saúde, rezemos por ela e peçamos a intercessão de São Roque. Para Ana Maria Barreto, nosso abraço, para a irmã Eronildes, Rose Santos, para a escritora História, Isaura Ayub, Deus te abençoe. Padre Eudinei, um abraço para você também. Para Maria Eureni, hoje temos a paroquiana e o pároco aqui acompanhando nossa transmissão, né? Para Souza, Roseli Souza, não é? Para Rosa Santos, Reis AM, Solange Reinhardt, um abraço. Suzarte aqui também, Deus te abençoe. Gilza Câmara, o Padre Edson Nascimento, um abraço para você também, muita felicidade. Cristiane Nogueira, um abraço para ti. Cristiane Andrade, Deus te abençoe aí. Hoje teve alguém também aí do Bebedouro que me mandou uma mensagem, agora o nome eu não me lembro, mas era alguém do Bebedouro. Eu quero mandar um abraço para todos que entraram aqui essa semana acompanhando o nosso perfil: Consa Costa, Walda Reis, para Egídio Santos, Leidiane, Cleonice Peixoto, Janete Cruz Nascimento, Cari Luana, para Luciana, lá de Nilo Peçanha, Comunidade de São José, eu penso que é lá em Cornélio Procópio, faz muito tempo que eu passei lá por Cornélio Procópio, né? Quando eu fui fazer a pós-graduação em psicopedagogia lá no Rio Grande do Sul, passei ali por Cornélio Procópio. Para Lídia Cárramo, para Cifras Sinceras, esse pessoal eu gosto de ver as cifras sinceras, né, aqui nos acompanhando. Para Jaqueline Machado, melhor dizendo, para Patrícia Bartolo Carvalho, Richard Onimireco, Marizélia Santana da Silva e Cleonice Lima. Então um abraço para todos vocês. Vamos salvar aqui essa nossa transmissão e vocês comecem curtindo-a logo, né, para que os algoritmos saiam espalhando isso por aí. Vamos deixar salvo lá no nosso canal do YouTube. Rezemos por essas intenções que essas pessoas nos colocaram aqui agora no início, pedindo a intercessão de São Roque por todos esses nossos irmãs e irmãos doentes e, sobretudo, peçamos a intercessão de São Roque para que nos faça ser zelosos e cuidadosos uns dos outros e, sobretudo, quando a gente sentir que pode ser motivo de perigo para os outros, a gente saiba fazer o que São Roque fez, que a gente saiba se recolher. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Roque, rogai por nós. Um abraço aí para Almi Alves, terminando de chegar. Cristiane, saudades também, viu? Tenho certeza disso. Um abraço, gente. Fiquem com Deus, uma boa semana.